Animais Perigosos, esse filme vale a pena ver nos cinemas ou não? Se você quer saber um pouco mais sobre minha opinião sobre esse filme, não esquece de se inscrever nesse canal, ativar o sininho e dar um like. Então bora pro vídeo. Animais Perigosos é um suspense que traz uma proposta diferente. Embora tubarões apareçam em algumas cenas, eles não são o foco. O verdadeiro perigo está na mente cruel de um assassino em série. A história acompanha uma surfista que é sequestrada e precisa enfrentar os planos macabros do criminoso, que transforma suas vítimas em uma parte de um ritual horrível. Ela observa cada detalhe e age com cuidado e busca qualquer chance de escapar e sobreviver diante de um inimigo imprevisível. O filme não depende de sustos inesperados, mas constrói uma atmosfera intensa e sufocante, mantendo o espectador tenso do início ao fim, enquanto mostra o confronto entre a inteligência da vítima e a obsessão do assassino. Animais Perigosos é um filme que me surpreendeu positivamente. A história é simples, mas funciona muito bem. No início a gente acompanha o Trucker, que depois a gente vai ter um pouco mais de entendimento dele ao longo da duração do filme, mas depois a gente entende um pouco mais da relação da Zeph e do Moisés, entende um pouco mais da relação dos dois, a paixão dela por surf, então tem um entendimento desses personagens, para que depois o filme comece a ser mais tenso dentro do barco. Então a tensão é extremamente interessante. Em alguns momentos ele utiliza uma violência um pouco mais gráfica, mas o filme é mais focado na sua tensão. E o mais incrível é que são poucos filmes do gênero de terror e suspense que não utiliza jumpscare. É mais a atmosfera que é muito interessante e que funciona muito bem nesse filme. Um dos pontos positivos desse filme é que esse filme não perde tempo, ele é muito dinâmico, porque logo no início do filme você é apresentado o Trucker, que é o personagem principal e o vilão desse filme. Então logo no início ele já faz uma maldade, você já entende esse personagem, e depois a gente tem o casal, como eu já falei anteriormente. Então um dos pontos positivos é que o filme já estabelece muito os personagens que a gente vai ver ao longo da duração do filme, para que depois a gente tenha a tensão e muito bem estabelecida. Então o filme, ele mostra o Trucker logo no início do filme, mostra depois o casal de uma forma rápida e dinâmica e você fica interessado. E rapidamente já começa a tensão do filme, que é dentro do barco. O filme ele é dentro do barco porque se torna algo muito claustrofóbico e algo que você fica tenso aonde esse personagem, aonde o Trucker vai aparecer. O filme ele utiliza sim uma violência, mas é aquela violência extremamente interessante demais, porque não é todo momento e são momentos muito pontuais. Quando você assiste o trailer do filme Animais Perigosos, dá aquela impressão que o filme vai ser focado nos tubarões, mas na verdade os tubarões aparecem pontualmente. Quando aparecem tubarões, o CGI não é tão bem feito, faz com que você desconecte do filme. Só tem alguns momentos que o CGI do tubarão é bem feito, mas grande parte do filme o CGI é mais mal feito do que bem feito. O interessante desse filme é que você entende um pouco mais dessa mente perturbadora do Trucker, que ele pega uma mulher, coloca numa estrutura e faz com que os tubarões acabem matando essa pessoa. E o Trucker grava tudo isso. Ele corta o cabelo dessa pessoa, para quê? Para que ele coloque numa estrutura dos cabelos, significando um troféu e significando, olha quantas pessoas que eu já tirei a vida dessas pessoas. E ao mesmo tempo ele grava e ele assiste depois, quando ele tá almoçando e tudo mais. Para ele é um entretenimento, para você ver como ele é perturbador. O filme consegue trabalhar muito bem esse personagem e ao mesmo tempo o filme não tem diálogos tão bem trabalhados, mas quando você assiste esse filme, você quer ver mais uma tensão do que diálogos muito bem trabalhados, né? Alguns momentos são meio óbvios as circunstâncias, mas é muito tenso e é muito violento em alguns momentos do filme. As atuações são muito normais, nada surpreendentes, porém vou falar um único ator que para mim foi uma atuação que me surpreendeu muito mesmo, que é o Jai Courtney, que é o Tucker, que você vê os trejeitos, os momentos um pouco mais violentos, os seus diálogos são interessantes, então é um personagem que mais me surpreendeu do filme inteiro. Ele que leva o filme nos momentos tensos, claustrofóbico. Talvez você vai gostar desse filme. E o mais interessante, como eu já falei anteriormente para vocês, esse filme não foca no jumpscare, mas sim foca numa tensão.
O diretor do filme Animais Perigosos é o Sean Burney. Esse diretor conseguiu trazer uma boa atmosfera dentro de um ambiente pequeno que é o barco, mas no início do filme a gente entende um pouco mais dos personagens que depois acabam sofrendo um pouco nas mãos do Trucker. Ao mesmo tempo, o filme tem um orçamento por volta de 5 milhões de dólares, que é um orçamento baixo que se reflete no CGI mal feito dos tubarões. O filme tem sim uma fotografia bonita e ao mesmo tempo o filme tem uma boa atmosfera e muito tenso. Bom, essa foi minha crítica do filme Animais Perigosos. Antes de qualquer coisa, se inscreve nesse canal, ativa o sininho, então dá um like. Então falou e fui!